Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, sou o presbítero professor Tiago e hoje estamos dando início a mais uma aula da Sala Abraão Digital. Na aula de hoje, irmãos, por iniciativa da nossa Igreja da Lapa e da nossa editora CPAD, nós vamos estudar a lição de número 3, cujo título é O Perigo do Ensino Progressista. O texto áureo está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, e diz o seguinte: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. A verdade prática, que é muito importante para a nossa lição, diz o seguinte: os ensinos progressistas buscam desconstruir a fé cristã por dentro e afastar as pessoas do verdadeiro cristianismo bíblico, tornando-as meras militantes de causas sociais. Gravem isso, irmãos. Desconstruir a fé cristã por dentro, tornando as pessoas meras militantes de causas sociais. Pois bem, meus queridos, no dia de hoje, nós vamos estudar, então, sem perda de tempo, o perigo do ensino progressista, que tem se infiltrado em nossas igrejas, que tem se infiltrado nos círculos das Assembleias de Deus e das igrejas evangélicas no geral. E nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, porque as teorias, as ideologias progressistas, elas são, por vezes, na maioria das vezes, eu diria, anticristãs, antibíblicas e visam realmente destruir a fé cristã. Meus queridos, não é o meu costume, mas na lição de hoje eu lerei a leitura bíblica em classe, porém após explicar o progressismo ou o marxismo, que é o que eu farei logo mais. Os objetivos da lição são o seguinte: número 1, elencar os elementos que descaracterizam o cristianismo bíblico, explicar as principais teorias progressistas e aplicar os elementos que refutam o ensino progressista. Muito bem, então, meus irmãos. Vamos entender uma coisa. Vamos entender exatamente qual é a origem, né, qual é a consolidação desses ensinos progressistas na história e até os dias de hoje. Um personagem que nós podemos mencionar como muito importante para as causas progressistas é um homem, um judeu alemão, que viveu no século XIX, chamado Karl Marx. Karl Marx, meus irmãos, ele é, poderíamos dizer, a base, o fundamento das teorias progressistas modernas, do socialismo moderno, do comunismo e de diversas outras teorias que nós temos hoje que atacam a fé cristã, que ofendem a fé cristã. Karl Marx, meus irmãos, ele era um intelectual, alguns chamam ele de filósofo, outros chamam ele de economista, ele era um pensador, vamos dizer assim. E ele desenvolveu uma teoria, né, um pensamento baseado numa coisa chamada materialismo histórico. É muito importante os irmãos entenderem o materialismo histórico. O que é isso, meus irmãos? É uma forma de interpretar a realidade, de compreender a realidade. O materialismo histórico, ele vai determinar, grosso modo, que as estruturas físicas, as estruturas materiais, as estruturas concretas, elas influenciam ou mesmo determinam a mentalidade das pessoas, a ideologia das pessoas. Isto é, o material determina o pensamento. Existem outros intelectuais que vão dizer o contrário, como por exemplo Max Weber, que vai dizer, não, a mentalidade determina o meio, determina o material. Mas o Karl Marx ele vai dizer que o material, a matéria, a realidade determina o pensamento, a ideologia. Tem um intelectual que eu gosto muito, irmãos, chamado Paul Gon, no seu livro História das Doutrinas Econômicas, que eu recomendo para os irmãos que quiserem compreender o socialismo e o marxismo, ele vai dizer o seguinte: que se deve entender por materialismo histórico? Segundo a análise mais corrente, consiste na tese de acordo com a qual as transformações de ordem material determinarão todas as transformações de ordem ideológica. O que ele está querendo dizer então, meus irmãos? A matéria determina as ideias, ok? Tudo bem? O materialismo histórico, irmãos, é a ferramenta que o Karl Marx usa para criar a sua teoria da história, para criar a sua interpretação da história. Né? E qual é a base disso? É muito importante que nós entendamos. Os marxistas, os progressistas, as pessoas que têm o pensamento que hoje nós poderíamos dizer o pensamento de esquerda, eles vão adotar a ideia da luta de classes. Então, uma das bases do pensamento marxista, além do materialismo histórico,
é a noção da luta de classes. Nós poderíamos citar outros, como a teoria da mais-valia, da exploração e expoliação do trabalhador, mas vamos focar na luta de classes. A luta de classes vai dizer o quê, irmãos? O que eles dizem? Eles dizem que em toda a história, que em todos os períodos, em todas as sociedades, nós temos ali a história resumida a uma luta de classes. E quais são essas classes que lutam? Ora, no pensamento de Marx, são ricos e pobres. E isso pode ser reinterpretado ao longo da história. Nós podemos interpretar ricos e pobres como senhores e escravos, como patrões e empregados, como burgueses e operários, e assim por diante, ok? Então, essa luta de classes entre ricos e pobres se dá no que nós vamos dizer de é uma luta constante, uma luta eterna. E a história é movimentada por essas lutas de classes. Portanto, Marx vai dizer assim que um dia vai chegar o fim da história. E qual é o fim da história para Karl Marx? Quando os pobres, eles vão dominar os ricos. Quando os operários vão dominar os patrões. Quando os escravos vão dominar os senhores. Quando os proletários, os operários vão dominar os burgueses, os empresários. Isso é o fim da história, quando a ordem social se inverte. E aqueles que estão embaixo passam para cima. Marx vai chamar isso de fim da história, ok? Só que aí, meus irmãos, historicamente, essa ideia teve muitos problemas. Primeiro, Marx vai defender essas ideias num dos seus livros, que é o Manifesto do Partido Comunista, e depois ele vai escrever a sua outra obra, que é O Capital, ok? Que ele vai defender as teorias mais econômicas, etc. É muito importante nós sabermos que, se os irmãos lerem o Manifesto do Partido Comunista, que é o livro mais curto, mais sucinto dele, que eu recomendo que os irmãos leiam, para os irmãos não perderem muito tempo em obras como O Capital, que inclusive é uma obra que tem vários dados errados, vários dados incorretos, já foi comprovado isso, os irmãos vão ver que é uma mera ficção, é uma mera fábula, algumas coisas ali são realmente fantasiosas, ok? Mas, irmãos, o Marx vai dizer então, qual que é o fim da história? O que nós devemos buscar na cabeça deste homem Karl Marx? Nós devemos buscar que a classe oprimida, os operários, os funcionários, os escravos, os proletários, ela supere a classe opressora dos patrões, dos burgueses, dos senhores e assim por diante. E aí, irmãos, Karl Marx vai dizer como é que se faz isso? E uma das soluções que ele propõe é que a classe opressora seja eliminada, seja exterminada, seja morta. Ok? Então, irmãos, quando nós olhamos na raiz, na origem dessas teorias, nós vemos em primeiro lugar, é uma teoria de vingança, ok? É uma teoria de ressentimento, ok? E aí, meus irmãos, Karl Marx vai dizer assim, que nós chegamos no socialismo e depois no comunismo. Como é que a classe proletária, a classe dos trabalhadores, vence a classe dos patrões? Ele vai dizer assim, a classe dos patrões é uma classe burguesa, ok? Ele vai usar esse termo, burguesia. E a classe burguesa tem os valores burgueses. Então, os operários só conseguirão vencer essa luta de classes quando não apenas eliminarem a burguesia, porque entre os operários vai ter gente que vai ter os valores burgueses, que nós poderíamos chamar de valores capitalistas, ou ainda, irmãos, mais adequado, os valores conservadores. E é aí que mora o perigo, meus irmãos. Por quê? Porque nós temos que entender uma coisa, irmãos, e é muito importante que isso fique claro para os irmãos. Evidentemente, claramente, objetivamente, de maneira óbvia, o socialismo não é o evangelho. O comunismo não é o evangelho. O progressismo não é o evangelho. Essas são teorias que chegam a ser religiosas. O socialismo, ele é uma alternativa para o evangelho. Ele é um outro evangelho. Os irmãos se lembram quando Paulo fala do outro evangelho? O comunismo é um outro evangelho. O comunismo prega um outro paraíso, um outro céu, uma outra realidade. E claramente não são, irmãos. São teorias pecaminosas, são teorias malignas, são teorias mentirosas, ressentidas, são teorias de vingança. Porém, nós também não podemos incorrer no erro contrário, que é um erro menor, mas ainda é um erro. Dizer, por exemplo, que o capitalismo é o evangelho, porque o capitalismo também não é o evangelho. Ok, meus queridos? O capitalismo ele pode até ofender menos a palavra de Deus, ele pode até combater menos os valores do evangelho, porque o comunismo, o socialismo são mais graves, são piores. Só que o capitalismo, com todos os seus defeitos e qualidades, ele ainda não é o evangelho também. Então, meus irmãos, os valores que Marx chama de valores burgueses são o que nós chamamos de valores capitalistas, mas mais adequadamente de valores conservadores, ok? E aí, meus queridos, o que o Marx fala? Fala, olha, então essa sociedade de classes, classe alta e classe baixa, patrões e operários, ela tem que ser superada.
Porém, meus queridos, há uma mudança gradativa, uma adaptação nessa ideologia. Por quê? Porque quando nós estudamos a história da Europa, principalmente, nós vemos que a classe operária, por muitas vezes, ela se rebelou contra a classe dos patrões. Porém, isso tendeu a diminuir. Por quê? Porque conforme o tempo passava, a condição econômica da classe operária melhorava. Então, o trabalhador passava a ter um salário melhor, condições de vida melhores, oportunidades melhores, educação melhor. E ao longo dos séculos, ao longo das décadas, a condição no mundo capitalista melhorou, principalmente na Europa. Isso fez com que a classe trabalhadora não se visse mais como classe oprimida e explorada, toda ela, mas grande parte da classe trabalhadora se via como uma classe adequada, talvez até privilegiada. Por quê? Porque o nível econômico da classe trabalhadora foi melhorando ao longo do tempo. Isso fez com que novos intérpretes de Marx mudassem isso e tirassem o foco da classe trabalhadora em si para o que Marx vai chamar de lumpenproletariado. O que é? É a classe dos marginalizados, das prostitutas, a classe dos miseráveis e assim por diante, irmãos, a classe dos marginalizados. Por quê? Porque a teoria não funcionou com a classe trabalhadora em si, visto que suas condições melhoravam ao longo do tempo. E aí começaram a surgir esses embates e combates contra os valores conservadores. E dentro dos valores conservadores estão as verdades bíblicas. Nós podemos dizer que as verdades bíblicas são a base dos valores conservadores. E aí, meus queridos, o que eles queriam então? A abolição desses valores conservadores e a valorização deste proletariado, desta classe de marginalizados que ainda enxergavam uma opressão na sociedade. Drogados, viciados, prostitutas e assim por diante. E aí, meus irmãos, nós temos essa ideia da substituição dos valores conservadores pelos valores progressistas, pelos valores marxistas. Mas você pode perguntar, mas irmão, professor, quais são esses valores conservadores? A moral, a ética, a noção de verdade absoluta. Nós temos a noção de família, a noção de certo e errado, bem e mal, a ortodoxia bíblica, a noção da propriedade privada, a noção das liberdades individuais. Então, para tudo isso, irmãos, para a valorização da vida, nós temos um valor progressista paralelo que é contrário. Para os valores morais, éticos e para a verdade absoluta, irmãos, nós temos o relativismo. Os irmãos já ouviram alguém dizer, não, mas não existe verdade absoluta. Mas a verdade é relativa. Mas as questões são contextuais, culturais. Não existe verdade absoluta. Para a família, irmãos, nós temos a nova família. Os novos conceitos de família, ok? Para os valores morais sexuais, nós temos a ideologia de gênero. Nós temos as práticas homossexuais que são claramente condenadas na Bíblia, claramente condenadas pela Escritura. Para a noção de pecado, nós temos a noção do sentir-se bem, que o importante é sentir-se bem, o importante é o prazer, o hedonismo. E nós temos, irmãos, para a noção de ortodoxia, a noção de heterodoxia ou liberalismo teológico. E nós temos para as noções de liberdade individual e valorização da vida, irmãos, as noções de coletivismo e as noções de aborto. Então, meus queridos, nós vemos que os marxistas, os progressistas, eles querem pegar o conjunto de valores conservadores, valores bíblicos que têm origem na Bíblia e substituí-los pelos novos valores marxistas, que são, basicamente, grosso modo, valores do diabo. Os progressistas, meus irmãos, eles acreditam que são explorados. Eles acreditam, irmãos, existe um intelectual muito bom chamado Anthony Daniels, que ele escreve sob o pseudônimo Theodore Dalrymple, que no seu livro A Vida na Sarjeta, ele diz que a mente do esquerdista, a mente do progressista pensa assim, existo, portanto, tenho direitos. Existo, portanto, tenho direitos. Não é penso, logo existo. É existo, portanto, tenho direitos. Então, irmãos, o progressista já nasce crendo que a sociedade lhe deve algo, que o mundo lhe deve algo, que ele não precisa contribuir, que ele não precisa somar, que ele não precisa dar algo para o mundo e para a sociedade, contribuir com a ordem social e econômica. Não. Ele, como ser existente, ele merece os seus direitos. Ele não precisa contribuir. É a famosa filosofia, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Ok? E nós vemos, irmãos, que em geral essa é uma classe que não aprecia o trabalho. Por quê? Porque o valor do trabalho é um valor bíblico.
Então, meus queridos, eles vão dizer que eles merecem, eles têm direito. Eles foram explorados, expoliados. Os irmãos veem jovens de 17, 18, 20 anos que nunca trabalharam, que têm traumas de ditadura, que se acham explorados. Os irmãos veem a filosofia feminista que diz que uma esposa, quando trabalha para ajudar o marido em casa, ela está sendo explorada pelo marido. Os irmãos veem a filosofia de que a Bíblia nos diz que devemos trabalhar para os nossos patrões como se fosse Deus. E eles dizem que nossos patrões são opressores, que não devemos trabalhar com toda a nossa força, com todo o nosso empenho, porque estamos sendo explorados. Filosofias antibíblicas. Por quê? Porque primeiro eles acreditam que têm o direito, antes de precisar, contribuir, doar-se. E nós aprendemos na Bíblia, irmãos, que o próprio Deus se doa em favor do seu povo. O próprio Deus que tinha tudo, que não lhe faltava nada, pleno, santo, perfeito, completo, Deus se doa. E pessoas pecadoras e rebeldes nascem acreditando que não precisam doar, que só devem receber. Ok? Então, meus irmãos, eles vão dizer que para superar esses valores burgueses, eles precisam ressignificar e eles precisam desconstruir. Grave essas duas palavras, irmãos, ressignificar e desconstruir. Eles vão ressignificar a fé cristã, ressignificar a palavra de Deus, ressignificar a interpretação da palavra de Deus, ressignificar as doutrinas, as verdades, as crenças milenares do cristianismo. E aí, meus queridos, para nós entendermos o movimento, nós vamos ver que essas pessoas, elas buscam o quê? Elas buscam um antropocentrismo. Elas buscam colocar o homem, o ser humano, no centro da fé, no centro das suas crenças, no centro das suas ideias. E por isso são o que Paulo diz lá na Epístola de Paulo a Timóteo, que é a nossa leitura bíblica em classe. No capítulo 3, a partir do verso 1, nós veremos, irmãos, que essas pessoas elas não querem se adequar ao padrão bíblico, mas elas são amantes de si mesmas. Elas querem adequar a Bíblia aos seus modelos pessoais, às suas vaidades, às suas paixões. E é isso que Paulo fala. Parece que Paulo está descrevendo o progressista aqui, irmãos. Diz assim a palavra de Deus. 2 Timóteo capítulo 3, verso 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. Olha só, irmãos, amantes de si mesmo, antropocêntricos. Ele está no centro. Avarento, presunçoso, arrogante, soberbo. Eles são blasfemos. Eles blasfemam das crenças e da fé cristã, das crenças e da fé alheias. Desobedientes a pais e mães. Por quê? Porque querem descreditar a família tradicional, liderada pelo pai e pela mãe, da qual os filhos devem ser obedientes, estar em submissão. Continuando, ingratos, acham que já têm direitos pelo fato de existir e que não precisam contribuir. Profanos, tratam a fé sagrada e bíblica, irmãos, como algo errado, como algo nojento, como algo abominável, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, pregam mentiras sobre a fé cristã, mentiras sobre o povo de Deus, mentiras sobre todos aqueles que lhes são contra, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. O que essas pessoas procuram, irmãos? O próprio conforto, o próprio deleite, a qualquer custa. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Tendo aparência de piedade. Se o irmão for ver o progressista, irmãos, o progressista ele vai querer passar a impressão de que ele é o bonzinho, de que ele está preocupado com o pobre, de que ele está preocupado com o oprimido, de que ele é o piedoso, de que os cristãos é que são os opressores, os patriarcais, os conservadores, e de que ele é o bonzinho, de que ele está preocupado com o necessitado. Por isso, irmãos, é urgente que a igreja cumpra a sua função social também de auxílios aos pobres e às viúvas, para não dar oportunidade, irmãos, a essa classe progressista, mentirosa e caluniadora. Eles parecem ter aparência de piedade, parecem se preocupar com o pobre. Os irmãos já escutaram isso, irmãos, mais de uma vez. Aquele que se preocupa com os pobres, o pai dos pobres, a pessoa que vai trazer a solução. Uma espécie de Messias, que é um falso Messias. Então, meus queridos, é isso que eles buscam.
E aí, quais são os impactos dessas ideias progressistas sobre a igreja e a sociedade? Primeiro, irmãos, a deterioração moral, como está em nossa lição. Eles, irmãos, fazem diversos ataques aos valores bíblicos, aos valores cristãos, à verdade absoluta, aquilo que é correto, a justiça. Segundo, irmãos, se eles atacam os valores morais, eles atacam também os valores bíblicos. A Bíblia, meu irmão, sofre ataques constantes deste progressismo teológico, deste liberalismo teológico. Por quê? Porque a lição coloca muito bem, é verdade, irmãos. Uma das iniciativas mais importantes que nós devemos combater, irmãos, porque ela é sutil, mais sutil do que nós imaginamos, é o enfraquecimento da doutrina e da inspiração bíblica. Então, eles atacam a inspiração bíblica, atacam a verdade absoluta. Se existe uma verdade absoluta, meus irmãos, ela está nas Escrituras. E uma das tarefas, das missões do progressismo é atacar a verdade absoluta, em especial a verdade bíblica. Eles negam a inspiração da Bíblia, negam a sua inerrância, negam a sua infalibilidade. Eles negam o seu caráter de palavra de Deus inspirada. Se os irmãos forem pesquisar, os irmãos vão achar uma escola de interpretação bíblica, que é a escola da interpretação histórico-crítica. O que essa interpretação diz, meus irmãos? Olha, Isaías não poderia ter previsto o nascimento de Ciro 700 anos antes dele. Então não existe um Isaías, existem dois. Por quê? Porque ninguém prevê nada. Isso é, eles negam a sabedoria, o conhecimento e o poder de Deus. Olha, irmãos, que perigoso, e eu já vi crente falando isso, irmãos. Gênesis capítulo 1 até Gênesis capítulo 11 não aconteceu. É um relato mitológico. Adão e Eva não existiram. São símbolos, são figuras, são alegorias. Isso é o que, irmãos? É a introdução do ensino progressista e liberal dentro das nossas igrejas. Devemos tomar cuidado, irmãos. Devemos adotar a interpretação bíblica histórico-gramatical do texto, a interpretação ortodoxa, que enxerga a Bíblia como a verdade absoluta, como a verdade divina, inspirada, dada por Deus aos homens. Eles pregam, irmãos, então, a ressignificação. Se a Bíblia não é toda a verdade, se dentro da Bíblia existem coisas que são mitos, então nós precisamos de uma desmitologização da Bíblia. Nós precisamos tirar os mitos da Bíblia. E aí, irmãos, eles começam negam os milagres, negam a eficácia, irmãos, do Evangelho, negam a realidade do pecado. Se eu nego, irmãos, a existência de Adão e Eva, nego os milagres. Negando os milagres, eu nego o nascimento virginal de Cristo, eu nego os seus milagres, eu nego a sua ressurreição. Se eu nego tudo isso, irmãos, eu nego a redenção, porque se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E aí, meus queridos, eu nego a noção de pecado. Para eles, irmãos, o pecado não existe. O pecado, irmãos, é a opressão social. O pecado é a luta de classes. E aí eles vão dizer o quê? A redenção não é Cristo, mas a redenção é a construção de uma nova sociedade. Você tira a expiação, uma doutrina fundamental, basilar, estrutural do cristianismo, e coloca a expiação, a redenção, dentro de uma teoria social marxista progressista. Então você nega a fé cristã. Os irmãos podem ver que há uma escada do cristianismo para o liberalismo teológico, queridos. Começa dizendo que a Bíblia não é infalível. Os solas da reforma, os 5 solas, sola fide, sola gratia, solo Christus, sola Escritura, sola Deo Gloria, não são verdadeiros. A fé é subjetiva, a fé é dentro de cada um. A fé não é mensurável. Quando a Bíblia fala em muita fé e pouca fé, em grande fé e em pequena fé. E aí eles vão dizer, Cristo não é Deus, Cristo não ressuscitou. Por quê, irmãos? Porque se Cristo ressuscitou e é o nosso Deus e é o nosso Salvador, Cristo é a nossa solução. E não a teoria deles. E não o comunismo. E não o socialismo. E não o progressismo. Então, irmãos, a luta entre progressismo e cristianismo, irmãos, é uma luta entre duas experiências de salvação. A experiência de salvação da fé cristã, da regeneração, da conversão, da morte e ressurreição de Cristo, da vida eterna, contra, irmãos, a esperança de salvação da nova ordem social, da luta de classes, do proletariado, dos esquerdistas, dos valores feministas, da teologia negra, teologia feminista, teologia da prosperidade, teologia da libertação. A fé que é centrada no homem.
contra a fé que é centrada em Cristo. É uma luta entre duas teorias de salvação. A grande diferença é, existe uma teoria que é a teoria milenar, verdadeira, inspirada, e a teoria criada pelo diabo, criada por homens inspirados por Satanás. O que eles vão dizer? A Bíblia não é infalível. O homem não foi criado à imagem de Deus. Os milagres não existem. Cristo não é Deus. Não houve nascimento virginal. Não houve ressurreição. Eles vão dizer, irmãos, a expiação não é necessária. Você não precisa ser salvo. E aí, irmãos, vão dizer, a ressurreição não existiu. Vão cair, irmãos, numa espécie de agnosticismo. E depois, no ateísmo. Se os irmãos forem estudar, os irmãos vão ver que nas sociedades socialistas e comunistas, a religião é banida. Ok? A religião é o Estado, é o governo. E aí, meus queridos, nós chegamos então a esses ataques à fé cristã. E o que eles querem promover no lugar? O que eles querem colocar no lugar? A valorização da promiscuidade. Os irmãos conhecem as músicas, os bailes que acontecem em nosso país. A valorização do aborto. Eles incentivam, eles defendem o direito ao aborto. O direito ao assassinato, que é um crime, é uma ofensa, é uma abominação, é uma iniquidade. O direito ao uso de drogas, a violação da propriedade privada, a ideologia de gênero, o relativismo moral. Quantas vezes os irmãos já escutaram? Não, mas nós estamos no século XXI. Que história é essa do jovem e da jovem noivos se guardarem? Isso é ridículo. No século XXI, fornicação não existe. Olha, estamos no século XXI, não existe adultério. Olha, estamos no século XXI. Irmãos, eles chegam a defender a pedofilia. Muitos deles vão dizer que o pedófilo não deve ser preso porque ele é meramente um doente. Olha só, então esses são os valores que eles querem pôr no lugar. A sexualização das nossas crianças. A relativização dos nossos valores. A valorização da promiscuidade, da prostituição. E assim por diante. Então, meus queridos, o que nós devemos fazer, já chegando na parte final da aula, para combater essa doutrina nefasta, essa teoria demoníaca? Então, meus irmãos, o que nós devemos fazer para combater essas ideologias malignas, essas ideologias nefastas, irmãos? Em primeiro lugar, devemos fortalecer entre nós, irmãos. Devemos buscar o ensino e a teologia bíblicas, a doutrina bíblica da palavra de Deus. E devemos, irmãos, reforçar nossas trincheiras, pregando contra, indo contra e nos manifestando contra, irmãos, os valores mundanos, pregando contra o pecado, irmãos. Pregando, irmãos, a respeito da redenção em Cristo Jesus. Pregando, irmãos, a respeito do batismo com o Espírito Santo e do poder de Deus. Pregando, irmãos, a respeito da escatologia, uma doutrina que nós estamos perdendo, que não está sendo mais pregada. E não só a escatologia, irmãos, no sentido, olha, vamos para o céu. É verdade, irmãos, vamos para o céu, glória, glória, aleluia. Mas principalmente a escatologia, o que acontecerá com aqueles que serão perdidos eternamente. A escatologia da ira de Deus, da futura ira de Deus. Então nós perdemos isso, irmãos. Nós devemos resgatar as doutrinas bíblicas, defendê-las, pregá-las, defender os 5 solas da reforma. Sola fide, sola gratia. Apenas pela fé, por meio da graça, nós somos salvos. Solo Christus, foi Cristo que promoveu isso, que propiciou isso para nós. Ele é o nosso Salvador. Sola Escritura, apenas a Escritura é a palavra de Deus inspirada, inerrante, infalível, contém toda a verdade e tudo que está nela é verdade, a verdade de Deus. Irmãos, só lhe deu glória. Apenas a Deus deve ser dada a glória. Apenas Deus é soberano, governador, dominador dos céus e terra, todo-poderoso. E se nós hoje somos salvos, estamos vivos, não é por mérito meu, não é por mérito seu, mas é por mérito do Deus Todo-Poderoso que nos salvou em sua infinita misericórdia. E aí, meus queridos, nós devemos também ler, estudar, nos preparar. E para finalizar, meus queridos, eu vou deixar então algumas indicações, algumas básicas e algumas mais avançadas para os irmãos. Essas 3 primeiras, meus queridos, eu considero que todo professor de EBD deveria ler estes livros mais de uma vez, irmãos. Deveria meditar, deveria se aprofundar nessas 3 leituras, irmãos. Primeiro, meus queridos,
um livro de David Dockery e Timothy George, que é A Grande Tradição Intelectual Cristã. Um livro muito importante, irmãos, para nós entendermos que cristianismo não é uma fé ignorante. Cristianismo é uma fé intelectual, que Deus fez grandes obras através dos seus grandes homens pensadores. Depois, irmãos, fundamental, irmãos, muito importante, James Emery White, A Mente Cristã no Mundo Sem Deus. Irmãos, recomendo fortemente, A Mente Cristã no Mundo Sem Deus, para nós entendermos, irmãos, o pensamento do mundo e a mente cristã, a ideia do mundo, o pensamento mundano e o pensamento cristão. Muito importante. E por fim, irmãos, A Morte da Razão, de Francis Schaeffer. Um texto também muito interessante, irmãos. Tem várias versões desse livro, essa é uma delas, da editora Cultura Cristã, que mostra, irmãos, como nós devemos defender a nossa fé, como a fé cristã é racional, como ela tem pressupostos racionais, como a fé cristã é defensável e é superior às ideologias mundanas. Esse aqui, irmãos, é o material básico, a grande tradição intelectual cristã, A Mente Cristã no Mundo Sem Deus e A Morte da Razão, de Francis Schaeffer. E para os irmãos que querem se aprofundar, irmãos, eu vou recomendar aqui algumas obras que são muito importantes. A primeira delas é um livro muito fininho de Gordon Clark, que é um teólogo extraordinário, irmãos. Gordon Clark, Em Defesa da Teologia. Ele vai mostrar, irmãos, como há uma ligação entre a teologia e a lógica. Ele tem um capítulo só sobre a neo-ortodoxia, irmãos, mostrando as suas contradições. É um livro excelente de um teólogo espetacular, meus irmãos. É um livro um pouco mais avançado, mas também de rápida leitura. Do mesmo autor, irmãos, Gordon Clark, isso aqui, irmãos, é um material sólido, irmãos. Isso aqui é a feijoada, irmãos, não é o leitinho básico, mas é muito importante que os ensinadores cristãos tenham essa base. Uma Visão Cristã dos Homens e do Mundo, também de Gordon Clark, livro extraordinário, irmãos. Eu recomendo todos os livros deste autor, irmãos. Gordon Clark, um autor excepcional. Sobre o cristianismo em geral, eu vou deixar para os irmãos A Verdade sobre o Cristianismo, de Dinesh de Souza. Irmãos, esse livro ele vai tratar de vários temas, ele vai tratar de várias controvérsias e ele vai fazer uma defesa que o cristianismo sofre sobre vários ataques. Vai falar sobre cristianismo e ciência, vai falar sobre ateísmo, vai falar sobre educação do jovem, vai falar sobre vários assuntos, irmãos. É fundamental que tenhamos essa base, que tenhamos esse conhecimento para defender a nossa fé. E a obra, irmãos, que eu considero uma das mais importantes, que deve ser, assim, uma obra que realmente obrigatória, é uma obra da CPAD, que é Panorama do Pensamento Cristão, que vai mostrar, irmãos, a cosmovisão cristã. Vai falar, irmãos, sobre vários temas, é um compilado de vários autores, e esse livro é um livro que estrutura o nosso pensamento de uma forma bíblica, cristã, que nos dá base e fundamento para que consigamos pensar, agir, enxergar e interpretar o mundo de uma maneira bíblica, cristã. Meus irmãos, eu espero ter contribuído. Eu sei que eu recomendei muitos livros, mas é um assunto assim de fundamental importância, irmãos. E é um assunto que a igreja deve estar preparada para combater. Ok, meus queridos? Muito obrigado. Que Deus abençoe a aula de cada um dos irmãos. Que Deus abençoe a nossa igreja, a nossa EBD. Fiquem com Deus. Amém.